Lucas, capítulo 2, versículo 45. Lucas 2, 45. Vamos ler o 45 e o 46. Lucas 2, 45. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quantos acharam aí? Diz assim a palavra preciosa do Senhor. Lucas 2, 45. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos mestres e ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. Verso 45 novamente. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Amém, meus amados? Podemos assentar em nome de Jesus, por favor. Meus amados irmãos, talvez você estranhe, pastor, nós podíamos ler todo o contexto a partir do verso 39, mas fica aí um dever de casa para você ler todo o contexto. Agora eu quero que você perceba este texto tão peculiar, tão diferente na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz a partir do verso 39, que a família, hoje é domingo da família, né? A família de Jesus, Maria, José, Jesus e seus irmãos, eles foram como todos os judeus da época, como todos que eram judeus e que são do judaísmo, religiosos do judaísmo, eles iam uma vez por ano a Jerusalém, para ali cumprir as obrigações da lei. Eles iam ali para exaltar a Deus, para glorificar o Senhor, para ofertar no templo. Eles iam a Jerusalém para estar adorando a Deus. E a Bíblia diz que neste texto eles vão para Jerusalém. E a Bíblia diz que eles ficam ali vários dias. Jesus, nesta oportunidade, ele era um pré-adolescente para adolescente, perto da juventude. Isso olhando na nossa cultura, viu, irmãos? Porque na cultura judaica já não se pode dizer que Jesus era um adolescente. Jesus ainda era um garoto e ele estava com a sua família. Seu pai e mãe terrena estavam ali em Jerusalém. Os seus parentes também tinham ido a Jerusalém. Era um encontro muito grande de todos os judeus e que até hoje isso acontece. Judeus do mundo todo se reúnem para cumprir as exigências da lei. Jesus está ali, sua família está cumprindo todos os requisitos. O verso 41 diz que eles estavam cumprindo todos os costumes da lei e eles estão ali envolvidos. E a Bíblia mostra que em dado momento, Maria e José decidem, olha, acabou todas as exigências, acabou tudo que nós íamos fazer, acabou a festa, então agora nós vamos embora. E eles então põem o pé na estrada e vai Maria, José, seus filhos, e eles todos vão caminhando. Eles vão voltando para a sua cidade, provavelmente para Nazaré, para a cidade de Nazaré, estão retornando. E eles iam ali a pé, estão voltando. Depois de dias em Jerusalém, de cumpridas as suas obrigações religiosas em Jerusalém, eles estão voltando. A Bíblia diz que eles estão caminhando e viajando há um dia. E só então eles percebem que eles esqueceram alguém, que alguém desapareceu. Quem era este alguém? Este alguém era Jesus. Só depois de um dia viajando, eles se lembraram: cadê Jesus? Ué, Jesus não está aqui? Quem sabe Maria, José, perguntou aos irmãos, dizendo, olha, ou foi nos parentes e perguntaram, vocês viram Jesus? Olha, eu não sei onde ele está. Não, nós não vimos Jesus. Olha, não sabemos.
E a Bíblia diz agora no verso 45 que lemos, que eles então, depois de um dia, e descobrirem que Jesus não estava com eles, eles resolvem voltar para Jerusalém, para procurar a Jesus. E a Bíblia diz que eles procuram a Jesus, e somente 3 dias depois de procurando Jesus, é que eles resolvem ir ao templo. E lá no templo, eles encontram Jesus como? Jesus assentado, tranquilamente assentado, ouvindo, falando, ouvindo e interrogando os mestres. Amados, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na nossa caminhada com Cristo, muitas vezes nós achamos que estamos com Jesus. Muitas vezes nós achamos, Jesus está aqui comigo, e Jesus não está mais. Nós já nos afastamos de Jesus. Quantas pessoas, irmãos, têm perdido o Senhor de vista? Irmãos, o Senhor, Ele não nos perde de vista. A Bíblia diz no Salmo 121 que o Senhor está olhando para nós. Ele contempla justos e injustos. Ele olha a terra e ele vê os justos, vê o injusto. Ele está olhando para nós. Olha, a Bíblia diz que Deus não se esquece de nós. Há um texto que eu gosto muito que diz: ainda que a mãe que amamenta o seu filho se esqueça dele, o Senhor diz: contudo eu jamais me esquecerei de vós. Então o Senhor, Ele não nos perde de vista. Mas o contrário não é verdadeiro. O contrário é que muitas vezes nós perdemos Jesus de vista. Há muitas pessoas que recebem a Jesus como seu Salvador, aceitam a Cristo como seu Senhor, mas na caminhada da vida cristã, eles por descuidos, por negligenciar princípios, eles vão se afastando do propósito de Deus. E eles imaginam, Deus está comigo, Deus está se agradando, mas eles já saíram do propósito há muito tempo. Foi assim com a família de Jesus. Eles demoraram um tempo ainda para a ficha cair e para eles entenderem: Deus não está, Jesus não está conosco. Quantas vezes nós vamos na frente de Jesus? A família de Jesus reúne tudo e vai embora, e Jesus fica na cidade. Quantas vezes nós decidimos sair, nós decidimos fazer algo, e nós nem nos importamos com Jesus. Irmãos, eu quero que você medite nesta simples palavra. Quem sabe a gente não tem feito coisas sem ao menos nos importar com o que Jesus pensa sobre aquilo. Quantas vezes nós temos tomado decisões e nós nem sabemos, até dizemos: Deus está comigo, vai dar tudo certo. Mas a gente nunca experimenta aquelas decisões para ver a vontade de Deus. Nós muitas vezes nem perguntamos a Deus o que Ele pensa a respeito do passo que nós vamos dar. Quantas vezes nós decidimos e determinamos vai ser assim, e nós nem queremos saber o que Jesus pensa a respeito. A família de Jesus decide ir embora, mas Jesus fica. Quantas vezes nós estamos indo, mas Jesus ficou lá. Muitas vezes nós pensamos: acabou. A família diz que acabou, vamos embora. Mas para Jesus ainda não acabou. Tem quanta gente que estava correndo de uma igreja a outra e pensando assim: olha, acabou aqui, agora nós temos que correr para lá. Mas será que Jesus correu com você? Às vezes, irmãos, nós precisamos parar e pensar qual é a vontade de Deus. Em Romanos, você pode abrir a sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Verso conhecido. Capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, racional. Verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas, faz assim comigo, transformai-vos. Diga transformai-vos. Diga pela renovação.
Bate na cachola aí. Da vossa mente. Amém? Diga, do vosso entendimento. Amém? Para que experimenteis qual seja a boa, diga, boa, perfeita e agradável. Diga comigo, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, quantas vezes nós decidimos e dizemos, Jesus está aí na boleia, nós que estamos decidindo. Muitas vezes Jesus está sentado no banco do carona, porque quem na realidade dita tudo somos nós. E interessante, irmãos, é lembrar que o mestre, ele não anda segundo o passo do discípulo, mas é o discípulo que anda no mesmo ritmo do passo do mestre. Muitas vezes nós queremos dizer para Jesus como tem que ser. Mas se Jesus é o mestre da nossa vida, se Ele é o Senhor da nossa vida, então é Ele que tem que ditar o ritmo. A família de Jesus foi, mas Jesus não foi. Muitas vezes as igrejas têm caminhado e Jesus não está mais. Muitas vezes tem crente tomando decisões que ele acha que Jesus é com ele naquilo e não é. Não é. Irmão, Jesus não assina embaixo de qualquer decisão nossa. Tem muito cristão parado no tempo, tem muito cristão desistindo de congregar, muito cristão desistindo de fazer discípulos, muito cristão desistindo de discipular, de liderar, e acha que aquilo está tudo certo, porque Jesus está conosco, e Jesus não está em qualquer barco furado, irmão. Jesus não estava com os seus discípulos. Irmãos, a religião tem um poder de nos cegar. A religião tem o espírito de religiosidade, faz a gente ter a sensação de que tudo que a gente está fazendo, puxa vida, é aquilo mesmo. Irmãos, eles estavam tão certos de que Jesus estava no meio. Maria e José pensaram, não estamos vendo Jesus aqui, mas ele deve estar por aí, no meio dos parentes. Olha aí o texto, eles estão no meio dos parentes. Um dia depois, eles vão conferir no meio dos parentes, Jesus não estava lá. Às vezes nós estamos tocando o barco, nós estamos metendo a ficha, e estamos achando, Jesus é conosco, Jesus, ó, está longe, irmãos. Às vezes a gente pensa, mas Jesus não está. Segunda coisa que nós vemos neste texto, nós pensamos que Jesus está onde ele não está. Primeiro eles pensavam que Jesus estava no meio dos parentes, e Jesus não estava lá. Verso 44, na parte A, você vai ver eles procurando no meio dos parentes. Tem quanta gente procurando Jesus em lugares que Jesus não está. Talvez você confunda e diga assim, pastor, mas Jesus é Deus e Deus é onisciente e Ele está em todos os lugares. Sim, concordo. Mas eu estou dizendo no sentido de aprovação. Muitas vezes nós queremos procurar Jesus em situações em que Jesus não está ali porque Ele não aprova aquilo. Quantas vezes nós estamos envolvidos com coisas, gastando tempo, dinheiro, energia com coisas, e achamos que Jesus está e Jesus não está. Jesus não está. E este é o tempo, irmão, do entretenimento. A indústria do entretenimento, o que é entretenimento? É a distração com prazer. O entretenimento é aquilo que colocam na nossa frente e nos faz perder tempo. E o troco para nós daquilo era a gente se sentir com prazer, relaxados. A indústria do entretenimento é a mídia. A indústria do entretenimento é o show, é o espetáculo, é a cultura, é tudo isso. Eu quero dizer, irmãos, que muitas vezes nós estamos ali sendo entretidos, achando que Deus está naquele esquema e Jesus não está. Jesus não está. Eles procuraram Jesus onde Jesus não estava. Irmãos, quantas vezes a gente tem batido em portas e Jesus não está? Quantas vezes a gente tem assinado o contrato, falando, Jesus está comigo, e Jesus não está naquele esquema ali. Irmãos, é preciso procurar Jesus aonde Ele está.
aonde Jesus está, pastor. Muitas vezes nós estamos, irmãos, fazendo coisas e pensamos que Deus está naquilo ou que aquilo agrada a Deus e nos enganamos. Nós investimos tempo, dinheiro, energia. E aí vai jogo, Netflix, baralho, futebol, etc, etc, etc. Eu estou dizendo, irmão, eu não estou aqui para falar com você, joga tudo isso fora, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso tem que ocupar o devido lugar na nossa vida. Mas Jesus tem que vir primeiro. Jesus tem que vir primeiro. Eu vejo cristãos que o WhatsApp, a rede social, é mais interessante para ele do que a presença de Deus. Ele ora religiosamente, alguns minutos quando acorda, alguns minutos quando deita, mas ele gasta horas em rede social. Ele acredita muito mais no que a mídia diz, o que o jornal diz, o que isso fulano disse, o que fulano diz, do que o que a Bíblia diz. Irmãos, nós cremos em tantas coisas que Jesus não está, que se um dia Jesus escrever na parede da nossa casa que Ele não está em tudo que nós estamos fazendo, a casa cai. Irmãos, é preciso avaliar se o tempo que nós estamos gastando, será que Jesus está conosco naquele tempo? Será que é um tempo de qualidade? Será que as companhias, os lugares e o papo que nós temos tido agrada a Deus? Irmãos, lembra lá de Elias? Elias está lá dentro da caverna, escondido, com medo de Jezabel, aquela coisa toda. Ele era um profeta poderoso, mas quando uma mulher disse que ia matá-lo, ele saiu correndo como um cão medroso, e ele esconde lá na caverna. Aí o anjo vai lá e toca nele, e Deus fala: o que você faz aí, Elias? Olha, dá ele comida, e aí ele dorme de novo, e dá mais comida para ele, né? Pão, água, pão sobre as brasas, ele come de novo, e de repente o Senhor fala: Elias, sai da caverna, que eu vou falar com você. E Elias sai da caverna. E a Bíblia diz que ele lá na porta da caverna, Deus ia falar com ele. Mas a Bíblia diz que passou o vento forte, passou uma ventania soprando. E o profeta pensou: Deus está no meio desse vento, vai falar comigo. E o vento forte soprou e Deus não falou. A Bíblia diz que veio terremoto, que aquele lugar tremeu o chão. Agora é Deus, porque Deus é poderoso, esse é o terremoto, é Deus. Deus vai falar agora. E Deus não estava no terremoto. E por fim, a Bíblia diz que soprou o vento suave. A Bíblia usa o nome de Cício, o cício suave, soprou. E no meio do cício suave, a voz do Deus, Criador dos céus e do universo, bradou e falou com o profeta. Eu quero só dizer a você que muitas vezes nós achamos que Deus está em algumas coisas, e Deus não está. Eles pensavam: Jesus está entre os parentes. Agora, Jesus está lá no mercado em Jerusalém. E Jesus não estava. Interessante, irmãos. Eles procuraram, um dia depois descobriram que Jesus não estava. Procuraram Jesus no meio dos parentes, Jesus não estava. Correram para Jerusalém. E procuraram durante 3 dias em Jerusalém. E não acharam Jesus. Então, muitas vezes, nós temos a impressão: Jesus está aqui. Olha, é o tipo de coisa que Jesus vai estar, é aqui mesmo. Às vezes a pessoa chega num lugar e ela vê lá uma Bíblia. Ela fala: não, Deus está neste lugar. Tem lugares que cultuam Satanás e a Bíblia está lá. Não, eu vi até um versículo escrito. Irmãos, eu já vi irmãos ir a algumas igrejas, em alguns lugares. E quando eu falei: irmão, não vai, é porque o pastor está morrendo de ciúme. E é tolo aqueles irmãos, porque eles não sabem o que eu sei. E por que o senhor não fala para eles o que o senhor sabe? É porque eu não quero ser parte do escândalo.
Irmãos, muitas vezes nós pensamos que Deus está e Deus não está naquilo que estamos fazendo. E eu termino esta palavra dizendo: somente no terceiro dia eles acharam Jesus. Aonde eles acharam Jesus, irmãos? O texto responde: eles acharam a Jesus. No verso 45, a Bíblia diz que eles vão procurar Jesus em Jerusalém. E depois, no terceiro dia de procura, então imagina bem, irmão, quase uma semana depois. Por quê, pastor? Um dia viajando para casa, não sabia que Jesus já tinha ficado para trás. Um dia. Aí descobri que Jesus não está. Procurou entre as pessoas que estavam no meio da caravana. Jesus não está. Um dia voltando para trás. Quantos dias já? 2. Mais 3 dias em Jerusalém. Batendo talvez nas tabernas, em todos os lugares, nas casas, nos comércios. 3 dias. Quantos dias até agora? 5 dias. 2 indo, um voltando. E 3 dias em Jerusalém procurando Jesus. E a Bíblia diz que somente no terceiro dia eles foram encontrar Jesus aonde? Eles foram encontrar Jesus no templo. Foram encontrar Jesus na igreja. Eu quero dizer, irmãos, que muitas vezes nós não percebemos, o inimigo das nossas almas é muito mais astuto do que nós imaginamos. O que tem de crente que desviou e está desviando por causa dessa pandemia, você não faz ideia. O tanto de crente que não congrega mais por causa da pandemia, você não faz ideia. Eu não estou tomando por base a nossa igreja não, porque graças a Deus nossa igreja, apesar dos pesares, nossa igreja está caminhando até bem. Mas não fique muito alegre não. Relaxa não, né, irmãos? Vamos manter ali firme. Porque eu tenho visto quantos cristãos estão afastados. Eu não digo desviados, irmãos, mas eu digo ausentes do templo. Há até uma teologia que diz: a igreja somos nós. A gente não precisa ir na igreja não, porque a igreja somos nós. É uma tremenda mentira. Nós somos a igreja, somos quando estamos juntos como corpo. Essa história de que eu sou um lobo solitário, eu sou de Jesus. Vai ser um lobo solitário, mas não vai ser corpo de Cristo. Nós precisamos congregar. Sabe o que mais me escandaliza nessa mensagem? É que eles estão num ambiente de adoração. Eles foram buscar a Deus. E eles demoram 3 dias para perceber que Jesus estaria no templo. Sabe o que se chama isso? É o sono espiritual. Tem muito crente, irmãos, dormindo total. Olha o tempão que José e Maria demorou para lembrar Jesus. Gente, nós não fomos lá no templo. Nós temos que ir lá no templo. E quando eles chegaram lá, quem estava lá? Jesus estava lá. Ele não estava de olho esbugalhado, babando num canto. Meus pais foram embora, me deixou aqui. Não, Jesus está sentado, irmão. Está tranquilo. O que eu quero dizer, irmãos, nós precisamos congregar. Nós precisamos voltar a fazer o que nós não podemos deixar de fazer. Irmão, minha palavra não é só para aqueles que não estão aqui. Porque senão você pode dizer: pastor, então para que eu vim, né? Não, irmão. Aplique no seu coração de acordo com o que você desejar. Mas olha, nós precisamos cultuar a Deus. Jesus foi encontrado no templo. Irmãos, nós não podemos parar não. Nós não podemos cair naquela falácia de dizer, não preciso de tudo isso. Talvez era isso que pensava José e Maria. Para demorar 3 dias para entrar no templo para procurar Jesus. Irmãos, nós precisamos cultuar. Irmão, nós precisamos cultuar. Irmãos, Jerusalém é a casa do pão, é a cidade do ouro, cidade de ouro. É a Sião, cidade de Davi. Eles decidiram voltar para Jerusalém, mas eles não entraram no templo.
Nós precisamos rever a nossa atitude e voltarmos a congregar. Sabe o que o diabo está fazendo festa hoje? É porque tem um tanto de igreja vazia. E os crentes, todos nós com medo. Irmãos, não estou aqui para polemizar. Eu só quero dizer que nós não podemos parar, não. E olha, irmão, no contexto bíblico, nós vamos ver que esse troço de doença, irmão, é só a primeira que está aparecendo. E se na primeira nós estamos assim, irmão, como é que vai ser o resto? Irmão, nós temos que enfrentar. Vou dar um exemplo. A igreja da China, a igreja da Rússia, a igreja de Cuba, a igreja da Coreia do Norte, só essas 4, para não falar das demais. Ser crente lá é uma honra. O cara perde emprego, o cara perde família, ele foi na igreja, ele é pesquisado pelo governo, ele é fichado pelo governo, ele é fiscalizado pelo patrão, o patrão presta relatório para o Partido Comunista, todo aquele esquema, e o cara bate no peito, eu sou de Jesus. Sabe o que é chegar? Você vê como esse mês agora, né? Esse mês, final de mês de agosto, um evangelista de rua foi evangelizar alguém lá na Rússia. E ele entregou para aquela pessoa um folheto de evangelismo. E o folheto de evangelismo falava que a salvação só vinha através de Jesus, que Jesus poderia salvar. Aí sabe o que aconteceu? O policial pegou aquele homem, pegou o folheto e multou aquele homem. E recolheu aquela literatura e fez aquele homem pagar a multa, o governo lá. Por quê? Porque Jesus, para o governo deles, não é o que salva. O que salva é o Estado da Rússia. Os cristãos estão reunidos lá na Coreia do Norte. A polícia tem ordem para entrar chutando a porta e levá-los presos. Sabe o que tem acontecido, irmãos? Em algumas igrejas na China, agora é obrigado a ser na igreja, o principal livro não é mais a Bíblia. O principal livro é o livro de regras do governo da China, do Partido Comunista. Eu não estou aqui falando de política, alguns ficam desesperados quando cita alguma coisa de política. Eu só estou, irmãos, contextualizando. Em lugares em que as pessoas não podem ir na igreja, elas estão quase que se matando para ir à igreja. E no nosso Brasil, nós não queremos ir à célula, nós não queremos ir ao culto. Guarda essa palavra no coração, meus amados. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos gastar tempo com o Senhor. Nós precisamos olhar para o Senhor. E isso significa, irmãos, estar no lugar onde Jesus está. Significa estar na casa de Deus. Significa também estar, eu não quero só limitar estar no prédio, irmão. Eu quero dizer estar na posição que Cristo está. Nós precisamos estar buscando a Deus. Precisamos estar ganhando almas. Não se fala de ganhar almas. Não se fala de fazer discípulos mais. Não se fala de buscar por um grande avivamento que a nossa igreja está precisando urgentemente. Não se fala de ler Bíblia, de estudar a palavra. Não se fala de congregar regularmente. Cristãos precisam buscar Jesus aonde Jesus está. Não se fala de ouvir a voz do pastor. Até digo que as pessoas são seus próprios pastores nos dias de hoje. O pastor fala ao vento, mas não encontra eco no coração de muitas pessoas. Vamos fechar os nossos olhos. Querido e bondoso Deus, nós oramos e colocamos esta palavra agora, ó Deus, diante do Senhor. Que esta palavra possa ecoar no coração e na vida de cada um desses irmãos. Que a igreja, Senhor, possa, ó Deus, entender que o Senhor deseja que ela permaneça firme, que ela resista firmemente
neste tempo difícil, porque tempos piores do que este virão, Senhor. E nós precisamos estar firmes. Precisamos estar firmes, Pai. Ó Deus, nós oramos para que esta palavra, o Espírito do Senhor, fale aquilo que eu não pude falar. Em nome de Jesus. Vamos erguer a nossa mão, Senhor, e vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Maravilha.